Boa noite. Assuntos de interesse nacional e não só da região foram pauta da reunião do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, realizada hoje em Santos. O secretário estadual de Segurança Pública esteve presente e falou sobre propostas apresentadas no Congresso. A reunião do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Baixada Santista, o CONDESP, foi no Museu Pelé. Desta vez, o secretário de Segurança Pública esteve presente. Alexandre Moraes abriu a reunião com o anúncio do pedido de mudanças da legislação. Isso com relação às explosões a caixas eletrônicos, crimes que viraram rotina no estado de São Paulo e também crimes contra agentes de segurança. Não é razoável que alguém que pule um muro e subtraia um botijão de gás tenha exatamente a mesma pena de 3, 4 pessoas com fuzil explodindo um caixa eletrônico e subtraindo dinheiro. Nós levamos o projeto ao presidente da Câmara para equiparar esse furto específico utilizado mediante explosivo ao roubo qualificado. Aí nós subiríamos de 2 anos para 5 anos e 4 meses, a pena é mínima. O segundo projeto importante que nós levamos, o aumento da pena para crimes praticados contra agentes de segurança. O secretário também falou da necessidade de alterações no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, a internação dos menores é de no máximo 3 anos, independentemente do crime praticado. Vamos já dar um golpe na impunidade do menor infrator que pratica crimes, atos infracionais equivalentes a crimes hediondos. Vamos ampliar de 3 para 8 anos a internação. E, a partir dos 18 anos, ele sai da Fundação Casa, não vai para o sistema penitenciário, mas vai, diríamos, um sistema intermediário. Ele vai para um local daqueles que praticaram atos infracionais, só que agora, aqueles que são maiores de idade. Sem contar com o pedido de maior autonomia para o Estado, separadamente. Para que nós, cada um dos estados, com as suas circunstâncias, com as suas peculiaridades, com a organização das suas polícias, cada estado possa legislar sobre procedimento e inquérito policial, legislar sobre medidas cautelares para combate à criminalidade organizada. O segundo ponto que nós pedimos uma delegação específica, legislar sobre a fase preliminar dos juizados especiais. Hoje, na capital, a audiência no juizado para um crime mais leve está sendo marcada por mais tempo do que para um crime grave. O secretário de Segurança também anunciou a diminuição dos índices de violência na região nos últimos 4 meses, no comparativo com o ano passado. Os roubos diminuíram 22%, os roubos de veículos 24%, os latrocínios, que são os roubos seguidos de mortes, 30% e os estupros 25%. Alexandre Moraes disse ainda que os números da Baixada Santista apresentam os melhores índices do estado no quadrimestre. Um laboratório de drogas foi descoberto pela Polícia Militar após uma denúncia anônima ontem à noite no bairro Caraguava, em Peruíbe. Foram apreendidos 4 quilos de maconha, 1.163 pinos de cocaína, 452 pedras de crack e 15 envelopes de LSD. Além disso, a polícia também recolheu cerca de 430 gramas de cocaína, 10 mil embalagens vazias, uma balança de precisão, cadernos com anotações do tráfico e R$ 2.771. O local estava vazio e ninguém foi preso. Praia Grande conta com 18 casas noturnas registradas na prefeitura. Inspirado numa lei de Santos, um vereador da cidade quer colocar câmeras de segurança em todas elas. Os proprietários e clientes aprovaram o projeto. As casas noturnas de Praia Grande podem, em breve, ganhar um importante incremento na área da segurança. Os vereadores da cidade podem aprovar um projeto de lei que prevê a instalação do sistema de vigilância em estabelecimentos abertos após as 10 da noite. A medida foi proposta pelo vereador Edinaldo Santos Passos, o RECO. As transformações que a sociedade vem passando, então não cabe apenas ao poder público ficar com todas as cargas, todas as providências a ser tomadas. Acredito que a sociedade
tem que oferecer um pouco de si para que o mundo fique um pouco melhor, né? Então, a ideia é que se monitore esses lugares, porque no caso de qualquer tipo de crime que venha a ocorrer, tenha onde buscar as imagens, né? E estando em locais fechados. E fica muito mais fácil de se monitorar o problema. Em Santos, a lei já existe desde março. Os estabelecimentos têm até 180 dias para se adequar. Em Praia Grande, o projeto ainda precisa passar pela segunda votação na Câmara e depois ser aprovado pelo prefeito Alberto Mourão. Como comerciante que sou, né, e passei algumas vezes por problemas, né, eu acredito que essa é uma das soluções que nós, comerciantes, podemos oferecer, certo, para a sociedade, cuidar da sociedade, né? Para esse empresário que é proprietário de uma casa noturna em Praia Grande, a medida é positiva. Apesar do custo dos investimentos que deverão ser feitos, o sistema vai trazer mais segurança aos clientes. Eu acho que segurança nunca é demais, né? Eu acho que é sempre bom a gente até para a rua aqui, para os clientes, para os nossos vizinhos, de repente acontece alguma coisa, não só os vizinhos têm câmeras, eu acho que aqui para a casa noturna eu acho que é muito bom, até para nós proprietários, que é bom ter para a nossa segurança também, eu acho que é viável sim, vai valer a pena sim. Para os clientes que nós conversamos, caso aprovada, a lei só trará benefícios e ninguém vai se incomodar em ser vigiado em prol da segurança. Depois que você é filmado, você é fácil de ser identificado, da polícia identificar. Então eu acho que isso aí é muito importante. Temos uma casa noturna em São Vicente, onde ela não tem esse monitoramento de polícia. Já foi assaltado 3 vezes lá. Então, assim, é bom porque dá segurança para quem vem de fora. Isso é muito importante na cidade. 18 dias é o tempo que um mochileiro está desaparecido na mata em Itanhaém. Kamal Robles Guster, de 34 anos, se distanciou de um grupo que fazia uma trilha no último dia 3 na Serra do Mar e desde então nunca mais foi visto. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros realizam buscas nas imediações. Amigos do desaparecido afirmaram em depoimento que Kamal tinha experiência em trilhas e não fazem ideia do que aconteceu. Depois do intervalo, a partir de domingo, a condução vai ficar mais cara em Santos e um verdadeiro mar de problemas em uma escola municipal em São Vicente. Nós voltamos já. A Prefeitura do Guarujá realizou uma força-tarefa para a retirada de ocupações irregulares na última terça-feira na Serra do Guaraú, entre os quilômetros 9 e 10 da rodovia Ariovaldo de Almeida Viana. A região estava sendo degradada ambientalmente com desmatamento e alteração do solo. A administração municipal não informou o número de famílias que tiveram que deixar o local. Se os pais e alunos tivessem que dar nota para a Escola Municipal Constante Luciano Clemente Roumonte, em São Vicente, com certeza não seria 10. Pelo contrário, a unidade é alvo de muitas críticas, desde problemas de infraestrutura até falta de ingredientes para incrementar a merenda. Logo na entrada, é possível ver entulho ao lado do portão. Segundo os pais, esse é apenas um dos problemas enfrentados nesta escola municipal. O maior problema que tem, a superlotação. A classe tem mais de 25 alunos, fora as pessoas que já estão, outras crianças que ainda não voltaram, estão doentes, que vão voltar. E a professora disse que não tem onde acomodá-las. E também, além disso, tem o problema do uniforme. Só deram uma camiseta, não tem um casaco, não tem uma calça de moletom, vai chegar o frio? Não tem. Isso é inadmissível uma escola, uma prefeitura. Este vídeo foi gravado por um pai de aluno. Nas imagens, escadaria com mofo, limo e até plantas nascendo nas paredes. As salas de aula têm infiltrações e rachaduras. A sala de aula é num lugar inadequado. A escada que tem lá vira uma cachoeira quando chove, entendeu? O teto da sala de aula é de zinco, né? Que chama zinco, se eu não me engano, a telha. No sol esquenta demais, que tem que tirar as crianças da sala de aula para tomar um ar quando está muito quente. E quando chove, chove dentro da sala de aula, chove nos pés das crianças. Tem que tirar as crianças da sala de aula para enxugar, puxar a água. Eliana trabalha com transporte público escolar há 3 anos. Ela disse que nesta e em outras unidades faltam professores e os alunos constantemente são dispensados mais cedo.
sempre está com desculpa, sempre está alguma coisa, não tem aula, falta de professor. Então tem que averiguar isso, porque isso não é certo, né? Tem que estar voltando com a criança para trás, é meio complicado. Outro problema é com relação à merenda. Pablo, que tem 10 anos e estuda de manhã na unidade, reclama do cardápio. O que você comeu hoje de manhã na escola? Arroz e feijão. O que mais que você gostaria de ter comido que não tinha na merenda? Carne e molho. Amanhã tem arroz e feijão, mistura, nós não sabemos se vão chegar hoje ou amanhã para as crianças. E tem crianças que dependem da comida da escola. A Secretaria da Educação de São Vicente informou que houve atraso no repasse de verba por parte do governo federal, mas que o fornecimento da merenda já foi normalizado. Sobre a falta de professores, disse que a lei autoriza um substituto a assumir a classe, como o coordenador pedagógico, assistente de direção ou até mesmo o diretor da escola. Em relação às goteiras, esclarece que a unidade já está inscrita no cronograma de serviços da Codesave. Ainda segundo a secretaria, a escola teve o melhor índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, do município este ano, com pontuação superior, inclusive, a escolas particulares. Quem depende de transporte coletivo em Santos vai pagar mais caro na passagem a partir de domingo. A tarifa do ônibus de Santos vai sofrer um reajuste de 12,07%. A partir de domingo, passará de R$ 2,90 para R$ 3,25. As passagens não sofriam reajuste há 3 anos. A elevação dos preços acontece pois o contrato com a responsável pelo serviço, Aviação Piracicabana, terminou. A mesma empresa foi a única a preencher todos os requisitos no processo licitatório e vai continuar a operar as linhas municipais na cidade. O novo acordo é de R$ 13 milhões anuais e vale por 8 anos. Eu acho que é um absurdo eles aumentar. Tem que melhorar um pouco mais a qualidade dos ônibus. Nem todos têm ar-condicionado ainda. Seu Manuel utiliza ônibus em Santos há 20 anos. Atualmente vai do centro, onde trabalha, para a casa dele no José Menino. Ele acha que até pode ter reajuste, mas também pede melhorias no serviço. O serviço está deixando a desejar, o pessoal está cansado de estar aqui no ponto do ônibus, toda hora esperando. É chuva, é sol, não tem um ponto de ônibus aqui legal para o pessoal ficar, não tem assento, não tem nada. Eu sou a favor de aumentar, mas uma qualidade de serviço melhor para a população. Segundo a Prefeitura, a Piracicabana deve implantar 150 novos abrigos nos pontos de ônibus. Outra melhoria será a integração tarifária. O passageiro poderá desembarcar de um ônibus e embarcar em outro dentro de um período determinado, em qualquer ponto de parada, pagando apenas uma tarifa. Já para quem utiliza os seletivos, tem novidade. A administração municipal vai receber 13 novos veículos equipados com elevadores para embarque e desembarque de deficientes. O novo lote atenderá passageiros das linhas 201, 202 e 205, abrangendo inclusive a Zona Noroeste. A tarifa no seletivo é de R$ 3,90. Termina amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe e os dados não são muito animadores na região. Até o começo da semana, apenas 38% do público-alvo havia sido imunizado na Baixada Santista. Dona Maria Luísa até tenta, mas está difícil lembrar quando pegou a última gripe forte. É tantos anos que, né, Jara? Essa vez que eu peguei um resfriadinho, mas não é aquela gripe. A fila inteira é para se imunizar contra a gripe. Até esta sexta-feira, todos os postos de saúde estão disponibilizando doses, de graça. As vacinas elas são para crianças entre 6 meses, menores de 5 anos, gestantes, as puérperas, que são as mãezinhas que ganharam neném até 45 dias, os indígenas, profissionais de saúde e os idosos a partir de 60 anos. Até o fim da campanha, a Secretaria de Estado da Saúde espera vacinar 11.800.000 pessoas, 80% do público-alvo. Até o início da semana, 169 mil pessoas já tinham recebido a dose em toda a Baixada Santista. A vacina ela reduz até 70%, né, dos casos de internações e também os casos de pneumonias. Ela diminui os casos graves de gripe que causam internação.
Tem algum tipo de reação? Então, reação não, só não devem tomar pessoas que têm alergia a ovo, né, e que tiveram também reação alérgica grave a doses anteriores. E pessoas que estiverem com febre, apresentando febre, também devem adiar a dose da vacina. Corre o risco de faltar a vacina? Então, ontem a gente teve um problema, né? A gente ficou meio período sem a vacina em algumas unidades, mas ontem à tarde já chegou e hoje já está tudo regularizado. Seu Jonas não pensou duas vezes em ir até o posto. Afinal, ficar doente para ele é coisa do passado. Ficava aquele nariz escorrendo direto, sabe? É ruim, é chato. Aquela tosse seca. Agora nunca mais deu, depois comecei a tomar vacina. Vale a pena, viu? Vale a pena mesmo. Pacientes que utilizam os serviços da Rede de Saúde Mental de Santos, familiares e profissionais participaram de uma mobilização hoje na Praça Mauá, no centro. A atividade faz parte da luta antimanicomial comemorada no dia 18 de maio. O movimento defende que o tratamento psiquiátrico seja realizado fora de manicômios. Para chamar a atenção de quem passava pelo local, teve panfletagem, música e barracas de artesanato com produtos confeccionados pelos próprios pacientes. A programação da semana termina amanhã com uma aula aberta sobre a rede de atendimento psicossocial. O horário é das 2 às 4 da tarde na Unifesp. O endereço é Rua Silva Jardim 136, no Macuco. E depois do intervalo, as notícias do esporte, além da análise de Juan Reol sobre a derrota do Santos diante do Sport na Copa do Brasil, você vai saber como a mesa tenista Lígia Silva está se preparando para os Jogos Pan-Americanos de Toronto. Nós voltamos já. A Prefeitura de São Vicente promove amanhã um mutirão de parcelamentos de tributos atrasados. Os contribuintes poderão quitar os débitos de forma parcelada em até 120 vezes com desconto de 90%. O atendimento será feito na Procuradoria Fiscal do município, que fica na Rua Nicolau Guirão Pérez, número 75, no Parque Bitaru. No Santa Portal você encontra mais informações sobre esse assunto. Futebol. O Santos vacilou ontem em Recife e começou a terceira fase da Copa do Brasil em desvantagem contra o Sport. Veja os gols. O Sport abriu o placar logo aos 3 minutos. O meia Regis aproveitou a falha do zagueiro Erley e mandou para as redes. O Peixe empatou aos 20 com Lucas Lima, após passe de Robinho. Mas o meia Regis voltou a fazer a diferença. Depois de driblar o zagueiro David Braz, ele passou para o lateral René, que deu números finais à partida em Recife. Sport 2, Santos 1. O jogo de volta ainda não tem data e local definido. Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos volta a campo domingo, às 4 da tarde contra Chapecoense, em Chapecó. Para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Reol. Juan, boa noite. Boa noite. As falhas individuais dos zagueiros foram decisivas no resultado final de ontem. Como a gente estava comentando aqui, tomar gol de lateral dentro da área, no meio da área, é complicado também, né? Complicado, Irineu. Boa noite novamente, boa noite, amigos do Caderno Regional. O Santos, ele voltou a fazer uma partida ruim, viu, Irineu? E, claro, destacar os dois zagueiros driblados próximos à entrada da área, o que rendeu os gols do Sport, né? O Santos ainda conseguiu reagir com o Robinho, deixando a posição dele de atacante, vindo para o meio, trocando de posição com o Lucas Lima. O meu elogio para o Lucas Lima é que ele tem uma função melhor como atacante do que como meia. Ele não chega a armar a equipe, né, Irineu? E aí sempre ele tem a necessidade do Robinho trocar de posição com ele. O gol do Santos, vale destacar que começa com o David Braz, que toca para o Ricardo Oliveira, que ficou isolado. Ele teve aquela chance que foi um susto logo no primeiro minuto de jogo, que ele acabou batendo forte em cima do goleiro. Esse lance que nós acabamos de ver ali agora. Esse lance, né? É meio no susto, depois o drible acaba acontecendo no susto também, e aí ele tentou a força e não a colocar a bola, né? Mas o Ricardo Oliveira depois ficou isolado e voltou para buscar jogo também. Então, toda essa inversão que aconteceu dentro do Santos foi muito ruim. Mas vale destacar, os dois gols aconteceram mesmo por falhas individuais. O Erley, toda a jogada do primeiro gol, ele falhou. A bola acabou sendo invertida para o outro lado. O Vitor foi batendo o gol, a bola espirrou para o meio. E aí a forma com que o Regis passou por ele não pode, né? E depois o mesmo Regis dribla o David Braz também. Mas o Santos, como todo mal, Giovani apagado, Valência uma partida ruim, foi até substituído. É verdade. E a entrada do Elano ali no meio de campo, acredito que ele renderia mais próximo ao gol e não ali naquela função. O Lucas Otávio vem entrando bem
E a pergunta que se faz, né, Irineu? Cadê o Rafael Longini, que ainda não entrou para mostrar o futebol dele? Rafael Longini, que faz essa função igual a do Lucas Lima, igual a do Giovani, ele poderia ter feito a diferença. Mas vale lembrar também, né, Irineu, o torcedor que... Talvez o Longini entre no próximo jogo. O Lucas Lima está fora, tá né, do outro jogo. Pois é, mas o próximo jogo está bem distante, né, Irineu? É só depois da Copa América. Até hoje a gente teve uma discussão ali na redação, fomos atrás dos números e, de fato, vai ficar dividido. Quer dizer, faz o jogo da ida num mês e no fim do próximo mês o jogo da volta, complicado, mas o Lucas Lima está suspenso e aí o Marcelo Oliveira vai ter uma Copa América inteira para decidir, né? E vale lembrar que o Santos marcou esse gol fora, o que dá totais chances do Santos reverter o resultado. Né? Bom, e o Robinho? O futuro do Robinho a Deus pertence, como a gente costuma dizer, Juan? Pois é, Irineu. Ele falou no CT hoje, né? No começo da semana teve aquela polêmica de uma suposta conversa dele no WhatsApp com um amigo, dizendo que ele estaria acertado com o Flamengo. A advogada dele tinha desmentido, ele também, mas hoje oficialmente ele foi falar que era mentira, que não tem nada certo. Mas Antes de você complementar, te interrompendo, vamos assistir? Vamos ver o que ele falou, né? Que ele garantiu a permanência no clube, né? Juan, vamos ouvir o que ele falou hoje nessa entrevista. Tem mais um mês de contrato. Então não tem pressa para nada, a diretoria que tem que se manifestar para conversar com os meus representantes e o que eu tenho que fazer é ficar focado no meu trabalho, focado no grupo e me ajudar os companheiros. Claro que eu vou sempre dar preferência para o clube que me criou, que é a minha casa, que é o Santos Futebol Clube, mas tem sim que acertar as pendências, não só comigo como com o grupo todo e depois pensar em renovação. Futebol, as coisas mudam muito rápido, né? Nunca quis usar o clube que me criou, pelo contrário, mas sou profissional, o Santos vai ter a preferência, mas o clube que me fizer uma proposta melhor, é claro que eu vou estudar com carinho, pensar com a minha família no que é melhor para mim. O problema do Robinho não é segredo para ninguém, todo mundo sabe, claro. O Santos tem uma dívida com ele e ele já deixou isso claro também, quer dizer, acertando essa dívida existe a possibilidade de permanência, ele falou em números, né? Ele tem valores para continuar no Santos, né? Exato. Mas você diria que chegou a ser um tom de despedida essa fala ou não? Não, tom de despedida não, tom de pressão. A entrevista do Robinho, do ponto de vista de notícia, foi muito boa. Ele foi, em nenhum momento, ele quis culpar a imprensa por qualquer situação. Ele falou o que ele realmente sente, o que ele pensa e o que ele espera que a diretoria do Santos cumpra. Ele pede para receber os débitos dele, mas não só os dele, como de todo o elenco, até para apaziguar os ânimos. Durante a semana também saiu um suposto empréstimo que pode se criar uma outra situação em cima disso, né, Juan? Quer dizer, quita todos os débitos do Robinho e o resto do pessoal não recebe. Exato, também. Vai criar um outro clima também dentro do clube. Né? Então, ele deu uma entrevista muito sincera. Do ponto de vista de notícia, de personalidade, o Robinho foi excelente. Do ponto de vista de que ele foi lá no clube, pressionou o clube, criou uma pressão que até então não existia, porque se falava em especulação dele sair ou não. Agora não, tem uma pressão. Ele deixou claro que ele é profissional, se chegarem propostas, sejam de clubes brasileiros até de São Paulo ou do exterior, ele vai analisar com a família dele e vai escolher a melhor. E não vão faltar propostas, né? E não vão faltar, é um jogador diferenciado, vai defender o Brasil na Copa América, acredito que o Dunga vai apostar nele. Eu acho que o Dunga tem testado outros jogadores, mas o Robinho é a principal peça ali junto com o Neymar. E o Robinho, ele é a cara do Santos. Mas nessa entrevista também ele deixou muito claro que ele gosta do Santos, que ele quer ficar, que ele ele é bem tratado no clube, mas ele fez uma pressão, ele não é uma pressão profissional e a gente fica na torcida para que o Santos seja profissional com ele, renova, porque vale a pena, Irineu. Se você for pensar, investir no Robinho é bom, porque o Robinho é um jogador que se assinar um contrato de 5 anos, não vai querer ir embora amanhã ou depois. Diferente do Neymar, que você apostava muitos milhões e ficava à sombra do Barcelona. O Robinho não. Pode investir nele que ele traz retorno para o Santos de torcida, de audiência, futuramente de patrocinadores. Então, acredito que tem que ser sério com ele e ele deixou bem claro isso. Bom, é fácil, é só ter dinheiro. Pois é. Mas vamos falar de segunda divisão também do Campeonato Paulista. Quem que vai estar na tela da Santa Cecília TV nesse domingo, Juan? Portuguesa e Mauaense no domingo a partir das 10 da manhã, ao vivo, com Armando Gomes, Vinícius Anselmo, todos lá trabalhando na transmissão desse jogo. A Portuguesa que tenta recuperar o caminho das vitórias, perdeu na última partida, mas segue ali na ponteira do grupo 3. E está tranquilo, não deixe de assistir com a gente na Santa Cecília TV. E o Jabuca? Jabuca joga sábado, 3 da tarde, em Guarulhos. Tenta permanecer nessa fase aí que ele vem de vitórias e vamos ver se o Jabuca escala certinho para não perder mais pontos por causa do jogador. A gente insiste nisso, né, Irineu? Para que o Jabuca trabalhe certinho. Porque... Perder o jogo, vá lá, mas assim não dessa maneira, pois né? Perder 3 pontos conquistados perder faz parte suor, do jogo, né? Pois é, ficar o pessoal esperto. Tá bom, obrigado, viu, Juan? Boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite aos amigos da Santa Cecília TV.
Uma atleta de Santos tem grandes chances de levar o Brasil ao pódio nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, que serão disputados em julho. A mesa-tenista Lígia Silva, de 34 anos, aposta na experiência e num apoio técnico diferenciado para voltar a ganhar uma medalha na competição. O treino é intenso, são cerca de 4 horas por dia. Tudo para conseguir um bom desempenho nos Jogos Pan-Americanos. Eu faço 2 períodos, de segunda a sexta, né? De manhã eu englobo a parte física, a parte funcional, e à tarde eu venho só para a mesa, né? Que é a parte mais técnica. Então hoje para mim é mais detalhes, são detalhes que vai fazer a diferença para mim. Lígia Silva tem experiência. Essa será a sua 5ª participação nos Jogos Pan-Americanos. A primeira foi em 1999 e ela tem boas recordações. Em 99 você conseguiu medalha de bronze, né? Isso, por equipe. E agora, para essa edição, é repetir esse mesmo feito ou até melhorar? Não, melhorar, até porque os nossos resultados fazem com que a gente busque essas colocações, né, do topo mais alto. Então a gente tem que se preparar bem e chegar lá, exercer o papel que a gente vem treinando. Para conquistar novamente uma medalha, a mesa-tenista terá um apoio diferenciado. O técnico da seleção brasileira, Hugo Oyama, está acompanhando de perto a preparação da atleta em Santos. Hugo é o maior nome do país na história da modalidade. Defendeu o Brasil por 26 anos e conquistou 15 medalhas em Jogos Pan-Americanos, 10 delas de ouro. Desde quando eu saí de Manaus, ele sempre soube que ele foi meu ídolo. Mas é bom, acho que a gente tem uma referência fora e dentro da quadra, a gente tem que buscar experiência, inovação, né, para a gente avançar na modalidade. Então ele sempre dá um passo adiante, né? A gente está ali com o hipercampeão no fundo da quadra, ali nos orientando, isso é muito importante. É muito legal essa relação, sabe? Pô, a Lígia gostava dela desde pequena. Tudo bem quando ela chegou para cá, ela é muito diferente, sabe? Ela é muito mais quieta, né? Mas hoje não, hoje ela brinca mais com a gente e o respeito que eu tenho por ela é muito grande. Pelo fato de ela querer realmente se dedicar muito mais, né? Apesar da idade, né? Acho que é um exemplo que eu mostrei para ela também. Eu joguei na seleção até os 42 anos, né? Durante 26 anos. Ela, acho que colocou isso na cabeça dela e sabe que ela pode seguir esse mesmo caminho. Com muita dedicação, força de vontade, respeitando, né, não só os mais velhos, como os mais novos ou as mais novas. E é por isso que ela está aí e eu tenho bastante confiança nela na equipe. O Caderno Regional de hoje fica por aqui. Continue com nossa programação e acesse o Santa Portal para se manter sempre bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.